Irmãos, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Estivemos no primeiro culto. Agradeço ao pastor Fernando pelo convite. Tive a alegria de trabalhar com o pastor Fernando ali na Rede Novo Tempo de comunicação, na época ali do quarteto Arautos do Rei. Inclusive, eu creio que talvez no próximo sábado ou depois poderíamos ter um quarteto aqui. O que vocês acham? Há um apoio? Então, está votado aí. Nós vamos tentar fazer pelo menos uma música de quarteto. Porque quarteteiro, vocês sabem, onde estiverem 1, 2 ou 3, aí nós estaremos juntos fazendo uma harmonia. Queridos, nós vamos agora fazer um estudo da Bíblia. Vocês trouxeram a Bíblia? Quem está com a Bíblia aí? Pode ser no celular? Pode ser. Eu prefiro aqui a palavra, o livro, porque a gente não se distrai. O meu celular aqui está com o meu esboço, modo avião, e nós vamos fazer aqui um estudo da palavra. Vamos ler alguns versos, então você pode manter a sua Bíblia aí aberta, e nós vamos fazer um estudo sobre um tema que não é muito falado. O tema da justificação pela fé, ele não é muito bem compreendido por muitos cristãos. Há quem diga que nenhum dentre 100 pessoas entende o tema da justificação pela fé. E nós vamos tentar ver aqui, por meio da metáfora da roupa, ou das roupas. Então, para isso, nós vamos começar lendo um verso, aliás, 2 versos, que são os versos mais engraçados da Bíblia. Pelo menos eu achava assim. Marcos, capítulo 14. Se você tem aí a Bíblia ou o smartphone, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 51 e 52. Pastor, tem coisas engraçadas na Bíblia? Tem. Não é pecado sorrir. E há quem diga que Deus tem senso de humor, a ponto de criar pessoas como nós, né? Pessoas, é claro, algumas são mais engraçadas que outras, mas a Bíblia tem coisas muito interessantes, e eu achava esses versos muito engraçados. Marcos 14, 51 e 52, diz assim: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Como eu falei, eu era criança e lia esses versos no final do Evangelho de Marcos, e eu ria. O que esses versos estão fazendo na Bíblia? Tudo na Bíblia, até um ponto, tem um porquê, tem uma razão. E esses versos não estão aqui por acaso. Vamos lembrar aqui que esses versos estão no contexto do jardim do Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensa, onde os judeus pressionavam as azeitonas em cima de pedras gigantescas. Foi ali que Jesus foi pressionado pelos pecados da humanidade. E nesta cena do Getsêmani, enquanto Judas traz Jesus com um beijo e Jesus é preso por soldados romanos, a Bíblia fala de um jovem, talvez um adolescente, que estava olhando de longe. E quando esse jovem observava a cena da prisão de Jesus, aparece alguém, na verdade fala no plural aqui, pessoas o agarraram e sacaram o seu lençol. E ele foge nu. Você não achou isso engraçado? Eu achei. Eles não usavam roupas como nós. Vamos lembrar aqui, não tinha terno, calça, camiseta, era lençol. A roupa deles era um manto.
Jesus, na verdade, só tinha uma roupa, um manto sem costura, tecida de alto a baixo. Era a única roupa de Jesus. Naquela época não tinha muitas roupas, não. Hoje, a esposa vai lá, sábado de manhã, com que roupa eu vou? E vem uma avalanche de roupa para cima. Antigamente não tinha tanta coisa. A roupa que esse jovem tinha era um lençol, e alguém vem e faz assim, ó, e saca o seu lençol, e ele foge nu. Alguns teólogos dizem que este jovem era o próprio Marcos, autor deste evangelho. E, aliás, foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 do Novo Testamento. Marcos, testemunho ocular dos eventos relacionados à vida de Jesus. E alguns teólogos dizem que ele, de fato, foge completamente pelado. Outros dizem que ele foge com a roupa de baixo, e eles usavam uma roupa íntima. Volta à pergunta inicial. O que esses versos estão fazendo aqui? Nós vamos estudar nessa manhã. Na Bíblia, nudez significa pecado. Nudez é igual a pecado. E nós vamos agora, numa curtíssima viagem, ver onde começou a saga da nudez. Gênesis capítulo 3. Por favor, volte lá ao primeiro livro da Bíblia. O primeiro a ser escrito foi Jó, escrito por Moisés. Interessante que Jó é como se fosse um primeiro Gênesis, porque ele fala do grande conflito, né? Gênesis capítulo 3. O estado inicial de Jó, quase que edênico, né? No final do livro ele retoma tudo que perdeu, é uma miniatura da Bíblia. E Moisés escreve depois Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 1 e 2 fala da criação do planeta. Tudo era perfeito, tudo era bom. Exceto Deus no começo falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só, lembra? Tudo era bom, menos a solidão de Adão. Fez Eva, uma bênção, celebrou o casamento deles. No capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus pôs ou plantou no meio do jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus colocou uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal? É porque o grande conflito já tinha começado no céu. A terça parte dos anjos de Deus rebelou-se contra o caráter de Deus, a lei do Senhor. E a terça parte dos anjos foi expulsa do céu. E Satanás, que era um anjo de luz, agora estava restrito para tentar Adão e Eva apenas na árvore proibida. E aqui nós vemos no capítulo 3 um mas. Mas, começa o capítulo, a serpente, e aí começa falando de uma serpente falante. Em Gênesis 1 e 2 é Deus quem fala. E quando Deus fala, as coisas aparecem, Ele cria. É o jeito de Deus criar. Mas agora a serpente usurpa o método de criação de Deus e cria o pecado no planeta. E a serpente, ela tece, envolve Eva num diálogo. Vamos abrir um parênteses aqui. O jardim do Éden era grande. Adão era lavrador, provavelmente estava trabalhando num canto do jardim. E Adão se afasta de Eva, ou o contrário, né? Eva deixa Adão,
Provavelmente ela falou assim: vou dar uma passeada, ou vou só dar uma olhadinha. Não sei se você que é esposo já ouviu a esposa falar isso num shopping. Vou dar só uma olhadinha. Quando a minha esposa fala isso, eu falo: Gênesis 3. Outro dia me mandaram um meme, né? Problema da humanidade, workshop. Marido work, mulher shop. Claro, isso pode ser o contrário também. Não estou falando contra as mulheres. Experimente você que é homem passear no mercado. Já foi passear no mercado? O que vai acontecer se passear no mercado? Eu só vou com lista. Alguém é assim também? Só vou ao mercado com lista, 3 sacolas, R$300. É assim para você também? Lista, porque pão, alface, tomate são lá no final. Antes tem chocolate, tem um monte de coisa que não precisa. Eva foi andar sozinha. Queridos, cuidado com a solidão. Não, pastor, estou do lado da minha esposa. Quando eu cantava no quarteto, fiquei 13 anos lá. Viajávamos bastante, cerca aí de 120 a 150 dias por ano. O nosso grande problema não foi estar longe fisicamente. Claro, é horrível você deixar a pessoa não estar perto. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que a pior distância acontece aqui. E aqui também, né? Talvez você esteja agora ao lado do cônjuge, mas parece que ele está na China, aqui. Aí que é o problema. Distância física é ruim? Existe? É claro que sim. Mas ainda bem que nós temos celular, podemos falar com a pessoa, né? O problema é a distância no coração. Será que esse foi a raiz, a causa da desgraça nesse planeta? A distância entre marido e mulher, Adão e Eva? Provavelmente, né? Se Adão tivesse com Eva, os dois teriam um ajudado o outro. Ela se afastou, poderia ter sido Adão também. Poderia ter sido Adão. Mas ela chega no lugar, no ponto em que Satanás ficou à espreita, à espera, e entrou no terreno encantado de Satanás. Volto a dizer, esse texto está na Bíblia, é a origem do grande conflito, e não é a história da carochinha. Nós cremos, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, no relato literal de Gênesis. Foram 6 dias mesmo, de 24 horas. No 7º, ele descansou mesmo. Ele santificou e abençoou mesmo o sábado, lá na criação do mundo. E a serpente falou, mas pastor, a serpente não fala. E você vai lembrar que essa serpente era diferente, era um animal bonito. Leia o livro Patriarcas e Profetas. Lá afirma que a serpente era alada, voava entre as copas da árvore proibida, comia do fruto proibido e agora tece um diálogo com a mulher. Ei, mulher, não é verdade que você pode comer de todas as árvores do jardim? Espera aí, acendeu-se uma luz amarela na mente de Eva? Não, de todas não, essa aí eu não posso comer. E ela começa a conversar com Satanás. Muito cuidado com o terreno encantado de Satanás. Cuidado com a solidão. Cuidado com as férias. Nossa, pastor, cuidado com férias. Com as folgas. Cuidado, não é bom que o homem e a mulher estejam sós. E a história você e eu já conhecemos. Eva foi enganada por uma mente superior. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, ouvimos, conversamos. Porque existem seres e até indivíduos muito mais inteligentes do que nós. Talvez tenha alguém querendo destruir o seu casamento. Ou a sua espiritualidade. Satanás não quer ver você na igreja, nem eu. Ele não quer ver você orando e lendo a Bíblia. Eva se pôs no terreno encantado de Satanás, e Eva tomou do fruto proibido,
comeu e levou para Adão. E eu imagino Adão olhando Eva, vindo com as mãos lotadas do fruto proibido. Não era maçã. A Bíblia não fala que fruta que era. Não temos mais essa fruta hoje. Mas era uma fruta real, não tinha veneno, não era questão de veneno, era questão de obediência. E Eva vem agora com as mãos lotadas do fruto proibido, e Adão olha e diz: você comeu do que Deus proibiu? E por amar mais a Eva do que a Deus, Adão tomou do fruto e também comeu. Qual foi a primeira consequência do pecado? Qual foi? Está aí no texto que nós lemos. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Interessante. Olho aberto para o pecado é olho fechado para Deus. Hoje nós não vemos anjos. Nós não vemos o Espírito Santo, né? Que é um ser pessoal. Porque os nossos olhos foram abertos. E graças a Deus por isso. Porque nós não conseguiríamos ficar em pé diante da presença de um anjo, nem bom nem mal. Se bem que hoje em dia tem pessoas vendo anjos maus aí em séries e filmes, né? Já estão se acostumando. Os olhos deles foram abertos, e a consequência qual foi? Viram que estavam nus. Antes do pecado, eles tinham uma roupa de luz que Deus havia dado para eles, uma roupa tecida, não em máquinas humanas. Deus deu uma roupa para eles de luz, mas apareceu um ser, um anjo. A Bíblia o chama de antiga serpente, dragão, que na mitologia é uma serpente alada. E esse anjo fez isso aqui, ó. Aí você vai lembrar com o jovem Marcos. A Bíblia diz que a serpente faz isso aqui, ó, em outras palavras, né? Saca a roupa de Adão e Eva. Em outro jardim, não Getsêmane, jardim do Éden. E aí começam todas as desgraças que eu e você temos visto e sentido nesse planeta. Deus não é o causador das guerras, doenças, assassinatos, dores que nós temos visto e sentido. Por causa da decisão, primeiramente de um anjo, né? E por causa da decisão dos nossos primeiros pais, hoje nós sofremos as consequências. Eu não tenho culpa do que eles fizeram, mas hoje nós sofremos as consequências da nudez e também do pecado. E eu queria dizer, já caminhando aqui para a parte final, a saga da nudez, o problema da nudez de Adão e Eva se repete nesta manhã nos bancos dessa igreja. Vamos fazer agora uma viagem para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. O que aconteceu com Adão e Eva tem tudo a ver comigo e com você. Ah, pastor, mas eu não estava lá. Hoje nós sofremos, inclusive, as consequências dessa nudez. Apocalipse capítulo 3. Tem a Bíblia aí? Daniel e Apocalipse são livros que nós deveríamos estudar bastante, né? Nesses últimos dias. Estamos nos últimos dias? O que vocês acham? Apocalipse capítulo 3, versos 15 a 17. Apocalipse 3, versos 15 a 17. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Esses textos aqui fazem parte
da declaração de Deus para uma igreja. É Deus quem está falando aqui. Esta igreja é chamada de Laodiceia. É a última das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Vamos lembrar aqui que essas 7 igrejas eram igrejas reais, literais na Ásia, no tempo de João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse. E essas 7 igrejas representam 7 fases da igreja cristã ao longo das eras pós-morte e ressurreição de Jesus, a era cristã. Logo, a igreja de Laodiceia representa a última fase da igreja, a igreja que aguarda a volta de Jesus. Você não acha estranho a igreja que aguarda a volta de Jesus, a igreja que está sendo julgada por Deus? Laodiceia significa povo julgado. Você não acha estranho uma declaração tão forte de Jesus para essa igreja? Aliás, se você continuar lendo aí, você verá que Jesus está do lado de fora de Laodiceia. Isso aqui é forte demais. E Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e logo Jesus está do lado de fora de Laodiceia. Não, pastor, a gente acabou de falar de Jesus aqui, nós cantamos Jesus. Eu trouxe meu dízimo, minha oferta. Mas no raio-x de Deus, eu e vocês não somos bons. Nós achamos que somos. E Jesus, infelizmente, está do lado de fora. Que coisa! Eu já ouvi adventista dizendo assim: o pastor veio aqui, falou de Jesus, disse que conhecer Jesus é tudo, isso aí é mamão com açúcar. Já ouviu essa expressão? Temos que pregar coisas mais sólidas. Coisas mais sólidas do que Jesus? É claro. Temos que falar de Jesus, o legislador, e também da lei. Mas não dá para falar da lei sem falar do legislador. E você pode colocar muitas outras doutrinas bíblicas. No raio-x divino, a igreja de Laodiceia, eu e vocês, nós não estamos bem na fita com Jesus. Mas nós temos a verdade miserável, pobre, cego e o quê? Tem pecado nu. Falta a minha justiça. Interessante que Laodiceia era uma igreja, era uma cidade muito arrogante. Por exemplo, no ano 60, aconteceu um terremoto lá, na Laodiceia literal. E quando o imperador romano falou assim: olha, nós vamos ajudar vocês a reconstruir a cidade, os líderes de Laodiceia falaram assim: não precisa não, nós vamos reconstruir. Nós temos muito ouro, e tinham mesmo. Nós temos aqui as águas mornas, porque vem aquedutos lá de Herápolis, águas quentes, vem águas geladinhas, lá de Colossos, e aí vem água morna para Laodiceia. Nós temos aqui uma fábrica de colírio, e Laodiceia era famosa pela medicina. Nós temos fábrica de lã escura que eles comercializavam naquela época. E aí vem Deus e fala assim: vocês estão nus, vocês são pobres, vocês são miseráveis e cegos. Vocês acham que são alguma coisa, mas falta o essencial. Esse é o retrato nosso. Eu sei que parece muito estranho dizer isso, mas nesta manhã, espiritualmente, todos nós estamos nus diante de Deus. É que a gente não está enxergando isso, né? Eu me lembro de uma história, um conto, lá do século XIX, e a primeira vez que eu ouvi esse conto foi no Chapolin. Não sei se alguém assistia a Chapolin. O Roberto Bolanhos era um gênio, você sabe disso, né? Quem acha que ele era um gênio, eu gostava demais, não assisto mais. Mas num dos seriados do Chapolin, ele fala desse conto. O conto desse dinamarquês é A Roupa Nova do Rei. O que diz o conto?
havia um bandido que se passava por alfaiate. E esse bandido foi num reino lá enganar todo mundo. E ele chegou lá no reino falando assim: olha, eu sei fazer uma roupa que só os inteligentes conseguem ver. Lembra desse aí? Isso, alguns já lembraram. O rei ficou assim: cara, eu quero essa roupa. Só os inteligentes. Puxa. Aí o rei trouxe baús com ouro, seda, pedras preciosas e entregou para o alfaiate, que era um bandido, né? O bandido pegou tudo e começou a fazer a roupa que só os inteligentes conseguiam ver. Semanas passaram, cadê a roupa? O rei ficou ali, né, ansioso. Chamaram o alfaiate. Alfaiate, a gente quer ver a roupa que só os inteligentes conseguem ver. E o alfaiate, eu trouxe aqui. Abriu o seu baú, e aí fez assim e colocou na mesa, e todo mundo, para não parecer tolo: uau, que roupa linda! E o rei também: nossa, posso provar? O alfaiate: sim, claro, pode ir. O rei pegou assim, com cuidado e tal, e os seus guardas: parabéns, aí vai ficar lindo e tal. E foi lá no trocador, colocou a roupa, voltou só com a tanguinha embaixo e tal. E todos falaram: rei, que roupa linda, que maravilha. E o rei ficou tão animado que decidiu desfilar. Vou desfilar essa roupa nova. Gastei muito dinheiro, né? Marcou o dia do desfile, as ruas estavam lotadas. O rei vai desfilar com a sua roupa nova. Só os inteligentes conseguem ver. E lá estava o rei, no seu ali meio de transporte, e todos vibravam: viva o rei! Que roupa linda! Para não parecerem tolos, né? Que roupa maravilhosa, rei! Até que, diz o conto, uma criança gritou no meio da galera: o rei está nu! Por um segundo o rei ficou assim, envergonhado, mas continuou o seu desfile, mostrando a roupa que só os inteligentes conseguiam enxergar. Esse conto, de alguma forma, ilustra o desfile de uma igreja que se acha. Você entende essa expressão, né? Que se acha. Mas aos olhos do Senhor, nós estamos nus. Nós não somos bons. Justificação começa quando eu descubro que eu não sou bom, nem inteligente, nem sábio. E aí você pode acrescentar quantos adjetivos quiser. Você ainda acha que é melhor do que o jovem que está com uma trouxinha de maconha no bolso, que está por aí? Você ainda acha que é melhor? Acha que é melhor do que aquele que não guarda o sábado? Nós não somos melhores. Pelo contrário, nós somos muito mais responsáveis. E aí, Jesus fala: olha, eu estou batendo a porta de vocês. Vocês que estão com roupas bonitas, perfumados, numa igreja bonita, uma acústica maravilhosa. Eu estou lá de fora. E eu preciso terminar. Qual que é a solução para a nudez? Existe uma solução. Vamos ver. Este é o último verso. 2 Coríntios. Capítulo 5. Verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na Bíblia, o oposto de pecado é justiça. E eu queria agora trocar a palavra pecado por nudez. Aquele que não conheceu nudez, Deus o fez nudez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Jesus nasceu nu e morreu nu.
Deus se fez homem. Como isso aconteceu? Nós vamos tentar entender durante a eternidade. Como é que Deus eterno deixa o céu e entra no ventre de uma virgem? E após 9 meses, Jesus nasceu, completamente nu. A Bíblia diz que Jesus foi enfaixado e deitado numa manjedoura. É lindo ver os presépios, rodeados por animais que prefiguravam a sua vinda e morte. Mas a manjedoura era talhada na rocha. As pessoas colocavam palha ali para o boi colocar a boca e comer. Jesus foi enfaixado e deitado numa rocha, prenúncio da sua morte. Com 8 dias, Jesus foi circuncidado. Lembra de Abraão, Ismael, Isaac? Jesus verteu seu precioso sangue aos 8 dias de idade. Com 12 anos, Jesus foi para a festa da Páscoa. E pela primeira vez, quando ele viu o cordeiro sendo imolado, eles espetavam o cordeiro para tirar todo o sangue. A morte era mais ou era menos cruel assim. Quando Jesus viu, o pai impressionou o coraçãozinho de Jesus, 12 anos, dizendo assim: você é o Cordeiro de Deus, que veio para morrer. Jesus nasceu para morrer. Dos 12 aos 30 anos, Jesus era submisso a papai e mamãe. E você lembra qual foi o trabalho de Jesus, né? Martelo, pregos e madeira, instrumentos da sua morte. Cada martelada em Nazaré dizia: eu vim para morrer. Jesus pregou 3 anos e meio, e naquela sexta-feira, após reerguer a humanidade em um outro jardim, ele podia ter desistido, né? O pai não passou dele o cálice. Ele disse: eu vou até o final, vou tomar o cálice, eu vou morrer. Naquela sexta-feira, às 9 da manhã, no horário do sacrifício da manhã, Jesus foi pendurado, completamente nu. Você sabia disso? A túnica que vemos nos quadros é um acréscimo dos artistas. O Criador da humanidade assumiu a nossa nudez. Já ficou nu diante de alguém e você não queria? Aconteceram algumas vezes na história, inclusive recentemente, né? Massacres. Pior tipo de morte, além da violência, é morrer completamente nu. A Bíblia fala que as pessoas meneavam a cabeça, também para não olhar. O Salvador, o Criador, completamente despido. E às 3 horas da tarde, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E Jesus morre. O que é a justificação pela fé? É eu chegar diante da cruz de Jesus, que está vazia, e a tumba também. E ao olhar para Jesus, eu me lanço ao pó, porque essa é a minha origem. Eu me lanço ao pó e eu falo assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Já fez essa oração? Misericórdia é uma atitude para um miserável. É o que eu e você somos. E aí Jesus, ele olha e fala assim: sim, Milton, me dá os seus trapos. Você veio à igreja hoje, isso não te dá salvação, é um trapo. Você precisa da minha roupa.
E aí Jesus tira a minha nudez, Jesus tira os meus trapos, e Ele me coloca o manto limpo da sua justiça. É a roupa do Cordeiro. Você já tem essa roupa? Você que é adventista há 30 anos. Ah, mas eu já fui justificado quando eu fui batizado, pastor. Mas você não parou de pecar, né? Santificação e justificação acontecem todos os dias. Talvez você pecou antes de vir para cá. Talvez você pecou em pensamentos dentro da igreja. Jesus, Ele está olhando para nós. E eu não sei se você já olhou para Jesus alguma vez. Se você olhar nos olhos de Jesus, você vai ver olhos tão profundos. Jesus consegue olhar o mais profundo da nossa intimidade. E mesmo assim, Ele nos ama. Olha para Jesus. E Ele vai colocar em você a roupa dele. Só vai estar na festa quem tiver essa roupa. O céu pertence a quem não merece. Você merece o céu? Se merecesse, Jesus não precisaria ter vindo, né? O céu pertence a quem não merece. Eu e você. Ele merece. Ele não pecou. Ele guardou a lei 100%. Eu não. É claro, com Jesus, com o Espírito de Deus, Ele me ajuda na minha caminhada. Mas eu sou um pecador. E aí Jesus me oferece a sua roupa. Existe alguém nesta manhã que precisa olhar para Jesus, passar tempo com Jesus? Ele está batendo a porta do seu coração agora. Ele está do lado de fora da igreja, mas não pode estar do lado de fora do meu coração. Começa por aí. Se você precisa dizer assim: Jesus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Preciso de uma transformação, uma roupa nova. Eu vou cantar uma música e eu gostaria que você falasse para Ele. Faça uma oração, se quiser levantar, entregue a sua vida para Jesus e peça que Ele coloque em você a roupa do Rei. Essa roupa que um dia você vai receber quando Jesus voltar, e hoje Ele empresta para você. Quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: Jesus, o Senhor pode me perdoar? Pode me purificar? Você poderia ficar em pé? Quem é a primeira pessoa que quer dizer para Jesus: te aceito mais uma vez como meu Salvador? Fala para Ele. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta,
Só Jesus vai preencher, se tua vida Ele aceita. Pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Fala com Jesus. Olhe para Ele. Ele preferiu morrer a passar a eternidade longe da gente, né? Jesus só quer uma coisa nossa hoje: tudo, coração. E a gente precisa entregar tudo para Ele, né? É Jesus quem fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Vamos orar? Querido Deus, a nossa mente agora nesses últimos minutos se voltou para aquela sexta-feira, uma sexta-feira triste, mas ao mesmo tempo de alegria infinita, uma sexta-feira de dor, mas ao mesmo tempo nós podemos vislumbrar a paz no semblante de Jesus, a ponto dele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós queremos olhar mais para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu imagino quando nós chegarmos ao céu, pela graça e misericórdia de Cristo, com a roupa que nós vamos ganhar do Senhor, nós vamos olhar para Jesus. E aí nós vamos dizer: mas todos nós somos perfeitos, mas Ele carrega marcas nas mãos, marcas nos pés, talvez marca na fronte, marca no lado, nas costas. São as marcas de um amor infinito que Ele tem por todos nós. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor infinito dele por nós. E quando nós olhamos para Jesus e olhamos para nós mesmos, nós vemos o quão miseráveis nós somos. Querido Deus, mostra-nos quem de fato somos, pecadores. Mas Jesus parece que Ele ergue o nosso rosto, o nosso olhar, e Ele diz assim: filho, eu fiz você, eu morri por você, você é a coisa mais preciosa, custou o meu sangue. Senhor, nos ensina o que é justificação pela fé. Nós queremos essa troca de roupas hoje. Lançamos os nossos trapos das nossas justiças aos teus pés. São tantos pecados, Senhor, a começar pelo orgulho, egoísmo. Muitos pecados estão na nossa mente. E nós precisamos que o sangue precioso de Jesus nos purifique nesta manhã de todos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Que essa igreja possa ser reconhecida como a igreja que ama Jesus, a igreja do amor, uma igreja que perdoa. Derrama sobre nós o teu Espírito, e que quando Jesus voltar, não nos preocupemos com a roupa para as bodas,
porque o Senhor, o Rei, vai nos conceder a roupa. Que desde já tenhamos o nosso caráter transformado pelo sangue de Cristo. Fica conosco, dá-nos um sábado em tua companhia e vai conosco agora para nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.